época da faculdade, né? Estava esses dias lembrando da senhora, porque comecei a assistir um documentário muito legal sobre a vida de Paulo Freire. Só lembrei das nossas aulas e dos seus alunos do curso de pedagogia que sempre falavam nas nossas aulas de filosofia. Oi, minha filha, é tão bom saber que vocês não esqueceram dos nossos momentos. Mas fale mais sobre esse documentário. É um documentário que está na Netflix sobre a vida de Paulo Freire. E eu já estou no 7º episódio. Esse episódio ele fala sobre a pedagogia da autonomia. Que perfeito, minha filha. Agora me ajude e salve esse documentário aqui no meu tablet. Educador e filósofo brasileiro de destaque nacional e internacional. Você sabe o que quer dizer a famosa frase de Paulo Freire: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade. Os alunos irão amar esse documentário. Boa tarde, meus alunos. Quero saber o que vocês acharam do episódio, que foi como indicação de estudo sobre o livro que vamos começar a estudar. Prof, eu gostei tanto de assistir o primeiro episódio que até comecei a assistir a primeira temporada. Trata basicamente como os professores devem ensinar e como essa função é uma ação transformadora, além de como deve ser a formação de um educador e a relação do professor com o aluno. O termo pedagogia da autonomia compreende na preocupação que tinha com a autonomia desses alunos, que consistia na inteligência, criatividade e conhecimentos prévios. Freire acreditava que o aluno não é algo vazio ou um espaço em branco que se preenche com conteúdo. E cabe a nós a compreensão de que a história é um processo de participação de todos. E neste sentido, é na escola que encontramos mais um lugar privilegiado para o ensino e aprendizagem. Pensando nisso, alunos, eu gostaria de propor à turma um trabalho com base no livro, dividindo a turma em 2 e destacando o que vocês acharem de mais importante. Conhecimento de todos que Paulo Freire transformou a educação brasileira, mostrando que ensinar não é transferir conhecimento, mas e sim criar possibilidades para sua própria produção e sua construção, e que o conhecimento ele precisa ser vivido e testemunhado pelo agente pedagógico. Ele já falava que ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Somos seres condicionados, mas nossa consciência sobre o inacabado nos faz ir além. A construção sobre quem somos é feita a partir da genética, do meio em que estamos inseridos e da história. Ensinar exige respeito à autonomia do aluno. O professor deve respeitar a curiosidade, o gosto estético, a inquietude, a linguagem, não minimizando ou ironizando o educando. Onde um professor autoritário pode acabar com a autonomia do aluno. Ensinar exige humildade e tolerância, mas não podemos esquecer de lutar em defesa dos direitos dos educadores. Hoje em dia, já tivemos muitas conquistas em relação à educação, mas ainda há muita coisa que precisa ser alcançada. E o documentário também nos mostra que ensinar exige uma compreensão com a realidade, como precisamos entender o ser humano como um indivíduo inacabado que está em busca de conhecimento. Logo, na prática educativa, deve-se ter bases fundamentadas em teorias que compreendem a educação, não apenas para educar, mas também para defender seus ideais, sejam eles de cunho político, religioso, econômico ou entre outros. Lembrem-se que educar não é adestrar.
Não podemos aprender apenas para se adaptar na sociedade e acomodar-se nela. Temos que conhecer a realidade que estamos vivendo e tentar transformá-la. É triste quando vemos que muitos educadores na educação básica que não trabalham em prol da apreensão da realidade para com seus alunos e temos que aceitar uma má educação a qual precisa ser reconstruída. Mudar é difícil, mas nunca será impossível de acontecer. O próprio Paulo Freire diz: aprender é uma aventura onde construímos, reconstruímos e mudamos. Ensinar também exige curiosidade. É ela que move, o inquieta e insere na busca. O professor precisa estimular as perguntas, desenvolver a reflexão crítica sobre a própria pergunta. E isso não significa que a atividade docente deve ser diminuída. O fundamental é que o professor e o aluno saibam que a sua postura é dialógica, aberta, curiosa e não passiva. A curiosidade precisa ser a pedra fundamental do ser humano, sendo ela que faz perguntar, conhecer, atuar, perguntar mais e reconhecer. E por fim, devemos saber lidar com a relação autoridade e liberdade. Ambas tornam-se convertidas ao ideal de respeito comum somente como podem reconhecer. Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. Ele nos mostrou que ensinar exige consciência do inacabamento. Um profissional precisa entender que o ser humano não é completo, é inacabado e que isso é próprio da experiência vital.